a primeira vez que eu adentrei lá para ouvir uma aula demonstrativa do pastor Mansueto, ele estava ministrando sobre realidade, era uma aula demonstrativa de realidade da nova criação. Quando ele começou a ministrar, ele disse assim: eu sei que há pastores aqui no nosso meio, que vocês vão perceber que vocês têm um guarda-roupa cheio de roupa, mas precisam arrumar tudo nas suas gavetas, porque as roupas estão tudo assim bagunçadas. Irmão, com 10 minutos que eu passei lá, eu vi que minhas roupas até sujas estavam. Cheio de mofo, né? Rasgado, tive que jogar umas fora. Ei, irmãos, quando a gente faz o rema lá, a gente joga umas roupas fora, a gente traz uma roupagem nova, né? A gente arruma as melhores que tem, compra outras. Aleluia. Quando sabe que pode vir coisas boas pela palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus vai fazer com que você possa de fato desfrutar, irmãos. Quando aqui diz experimentando o melhor de Deus, é exatamente isso. Nós experimentamos o melhor de Deus por causa do conhecimento, do entendimento da palavra, quem nós somos em Cristo, aonde nós estamos localizados em Cristo. E conhecer o caráter de Deus é algo que muda nossas vidas, porque achamos que Deus Deus traz irmãos, como pode nós naquele tempo pensar, eu falo de mim, pensarmos que Deus ia trazer um câncer para a irmã fulano de tal, e a gente diz assim: tá vendo a justiça de Deus agora sobre a vida da irmã? Tu era fofoqueira, irmã, é por isso que veio o câncer da tua vida. Não deixa de ser, irmãos. Não deixa de ser. Quando a pessoa começa a falar do outro, do corpo de Cristo, das pessoas, é uma legalidade para que a doença venha, mas não por causa de Deus, mas por causa da legalidade que você deu, falando do corpo de Cristo, falando dos irmãos, olhando para a vida dos irmãozinhos. Amém, irmãos? Aleluia. Então isso pode ser, as enfermidades, irmãos, ela adentrou o mundo por causa exatamente do pecado no mundo. Então o mundo ele foi corrompido com essas coisas. Então as doenças vêm por causa disso. Amém, irmãos? E também vem porque você deu uma legalidade fazendo algumas coisas que não deveria fazer. Falar do irmão, falar de uma outra coisa, não perdoar. Irmãos, não há nenhuma probabilidade de um crente em Cristo Jesus, Filho de Deus, dizer que está com ódio de um irmão. Irmão, a igreja é uma bênção, mas aquele irmão fulano de tal, eu odeio. Eu não consigo nem olhar para a cara dele. Aleluia! Eu odeio. Quando você começa a trazer esse sentimento de ódio, então ali é comprovado pelos médicos, irmãos, que a doença vai corroendo você por dentro. E o câncer vai tomando proporção. Amém? Então assim, há muitas formas de adentrar, mas nunca foi Deus que enviou aquela doença. Então nós precisamos conhecer Deus, saber que Deus é bom. E eu gostaria, irmãos, de começar a ver com você aqui Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19. Aleluia. Isaías 1, 19. Aleluia. Deus não muda, amém, irmãos? Em Malaquias 3:6, se eu não me engano, bota lá Malaquias 3:6. Depois você volta para cá, Malaquias 3:6. Ela vai rodar hoje, é muito. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então o caráter dele aqui já está dizendo, o caráter de Deus não muda do Velho Testamento para o Novo Testamento. Não existe isso, amém, irmãos? Apenas no Velho Testamento, nas pessoas da Velha Aliança, elas não conheciam Deus como deveriam conhecer, por causa do pecado. Eles tinham que apostar em Cristo Jesus, para Cristo Jesus fazer a nossa redenção, trazer a justiça e nos aproximar a Deus, e nós conhecermos Deus como Ele é. Diga comigo assim: Deus não muda. Amém? Então ele está aqui, ó. Esse Malaquias não foi o último livro do Velho Testamento que foi escrito, não foi. Mas ele foi colocado, irmãos, o último livro do Velho Testamento. Mas aí, exatamente para dizer isso assim: ei, povo de Deus, ei, meu povo, vocês são povo, agora vão ser filhos? Deixa eu dizer para vocês, eu não mudo. Amém? Ele está dizendo, porque eu, Senhor, não mudo. Aí o resto do versículo vai falar que não é o nosso assunto. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Olha o caráter dele. Povo, vocês não vão ser consumidos. Por que nós vamos acreditar que Deus vai trazer uma doença se ele diz assim: vós, povo meu, não sereis consumidos? A Bíblia diz que as misericórdias dele é a causa de nós não sermos
consumidos. E por que às vezes as pessoas atraem isso para você? Olha, essa doença chegou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado. Esta doença chegou exatamente, Pai, porque eu não queria deixar o pecado, Pai. Oh, mas agora essa doença chegou. E irmãos, deixou o pecado não foi nem porque, irmãos, deixou o pecado do adultério, não foi nem por causa da doença, não. É porque a doença está impossibilitando dela adulterar. Amém? Porque se de fato houver um arrependimento, de fato ela é curada e tudo acontece, fica tudo numa boa. Mas a pessoa é curada e depois do curado volta para fazer as mesmas coisas? Não, irmão, precisa ver o arrependimento. Amém, irmãos? Então ela diz assim, essa doença chegou exatamente para mim, foi um sinal. Aí vai lá, o pessoal do Velho Testamento e começa a pensar lá, Senhor, eu vou botar um novelho aqui, vou botar algo aqui para molhar, para ver, se amanhecer enxuto é porque é de Deus, se não amanhecer é porque é de Deus, se passar um carro lá na frente preto agora, aquele cara que eu estou namorando é o meu. Aí começa a viver uma vida completamente desnorteada, irmãos, vivendo um passado que não existe mais. E hoje nós somos agora guiados pelo Espírito. Você está comigo? Então ele não mudou. Aí em Isaías capítulo 1, versículo 19, vamos lá. Ele não mudou, irmãos. Vamos partir desse princípio, tá bom? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Em outra versão diz, o melhor dessa terra. Em outras versões diz, se quiserdes e ouvirdes, e me ouvirdes. Se estiverem dispostos, a NVI, se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha que coisa boa. Se estiveres dispostos a obedecer. Irmãos, eu sempre falo que essas questões da carne, ela precisa ser dominada. Porque muitas vezes pode ser que você tenha vivido só uma vida vamos imaginar que você foi batizado, tomou só um banho, né? Você tomou só um banho naquele batismo. Você não teve a consciência de que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Da mesma forma, é uma dona que tinha um porquinho, ela cuidava do porquinho, comprou o porquinho tão bonitinho, lindinho, branquinho. Ela comprou o porquinho. E ela sempre lidava com aquele porquinho de uma forma tão linda, maravilhosa, colocava dentro da sua cama, cheirosinho, dormia ali do lado e andava com o porquinho para todo canto. Um dia ela foi para a farmácia, assim como aqui na esquina, e de repente tinha uma poça de lama por lá, uma poça maravilhosa. Pense numa poça, uma pocilga que tinha do lado. Aí o porquinho, ela simplesmente se soltou da mão dela. Sabe o que o porquinho fez? Foi direto para a lama, todo bonitinho direto para a lama. Amém, irmãos? Por quê? Porque essa pessoa, esse porco, de fato, a natureza dele não mudou, ainda está do mesmo jeito. E da nossa forma, que nós precisamos entender é que nós viemos com a natureza que foi destruída, foi detonada pela desobediência, e agora nós temos a natureza de Deus em nós precisamos agora viver a natureza de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Então ele fala, se quiserdes, está aí falando no Velho Testamento, se quiserdes, se me ouvirdes, se obedecerdes, porque naquele momento tinha uma lei que podia cobrir os pecados ali todos os anos. Então, se fizesse as coisas direitinho, dava tudo certo. Até chegar o momento que Cristo veio e fez o grande resgate. Mas o fato, irmãos, que naquele tempo as pessoas ainda levavam algum sacrifício com mancha, faltando uma coisa, miseravelmente ainda levavam, né? E o fato é que até os sacrifícios precisariam ser de um cordeiro, de algum animal que não fosse danificado. Você está comigo? Enfim, irmãos, ele diz, se quiserdes obedecerdes, ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem uma outra versão aqui, deixa eu ver aqui, que diz assim, venham cá, vamos discutir esse assunto, no versículo 18, que é esse, né, que nós estamos falando. Os seus pecados deixam manchados de vermelho escuro, mas eu os livrarei, vocês ficarão limpos, brancos como a neve, brancos como a lã. Aí ele fala no versículo 19, né, nessa outra versão, se forem humildes
e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Então, tinha guerra, tinha problemas, tinha dificuldades, seriam mortos lá. E tem muitas pessoas, irmãos, que desobedecem à lei do Senhor, do amor, de alguma forma, e depois, nas guerras do dia a dia, elas são atacadas, elas caem, elas morrem. Mas quando nós estamos na lei do Espírito de vida, irmãos, nós não chegamos nem a ver a guerra, porque a guerra mesmo, tudo já foi vencido na cruz do Calvário a nosso respeito. Se nós sairmos daquilo que nós somos, que fomos colocados na nova aliança, há uma grande probabilidade, irmãos, de nós vivermos uma vida sem graça, triste, amargurada, sem vitória, nunca dá, nunca deu, murmuração, nunca sobra, Senhor, nunca sobra, muda essa murmuração, Senhor, eu declaro sobrando agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! Você está comigo? São só para que nós possamos entender, irmão, como é que nós podemos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Então eu gostaria que você abrisse comigo em Tiago capítulo 1, versículo 16. Sabe, irmãos, às vezes nós não desfrutamos de fato, porque nós não conhecemos o caráter de Deus. Nós vamos estar só falando algumas coisinhas que possam nos lembrar quem Deus é em nossas vidas. Deus nos gerou, irmão, para nos abençoar. Fala comigo, Deus nos gerou pela sua palavra para nos abençoar. Então fica bem claro, irmãos, que não há probabilidade de nós termos sido gerados por Deus para passar momentos difíceis. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas fica tranquilo, porque eu venci e vós também vão estar vencendo. Amém, irmãos? Então, assim, não há probabilidade, irmãos, nós vivemos uma vida de desgraça, porque Deus nos gerou para nos abençoar. Tiago, capítulo de número 1, versículo 16, vamos discorrer aqui até o 18. Vamos lá. Não erreis, meus amados irmãos. Então, irmãos, há uma probabilidade de errar? Sim ou não? Principalmente, irmão, quando nós não estamos debaixo do entendimento da palavra. Se nós começarmos a achar que as coisas estão vindo porque Deus quer nos provar, um irmão chegou para mim e disse assim, Senhor, pastor, a mesma coisa, eu estou passando pelas mesmas situações, e a gente tem que ter muita paciência, de glória a Deus pelo que você está passando, porque essa paciência ela é gerada pelo fruto do Espírito, onde o Espírito está dentro de você, e você vai manifestar esse fruto do Espírito em você, amando a lei do amor. Amém, irmãos? Então, essa paciência, ela é para os momentos difíceis mesmo. Ou você acha que você tinha que frutificar porque não vai passar pelos momentos difíceis? Você acha que não vai ter um momento na sua vida que você vai ter que exercer fé? Tem, irmãos. Vai chegar um momento que você nada tá sendo favorável aos seus olhos carnais. Nada está favorável. Seu trabalho não está favorável, seu dinheiro não está favorável, seu patrão não está favorável, o carro não está favorável, nada está favorável. Amém, irmãos? Mas nós não nos guiamos pelo aquilo que nós estamos vendo, mas pela fé. Pela fé. Amém, irmãos? Então a fé vem exatamente para você exercer naquele momento difícil. Senhor, como é que vai ser com meu filho? Pai, em nome de Jesus, os meus filhos estão nas tuas mãos agora, me dá um direcionamento, me dá uma palavra para que eu possa chegar até lá de uma forma, ser exemplo, você mesmo ser exemplo. Às vezes nós queremos que os nossos filhos façamos algumas coisas e nós não somos exemplos, precisamos ser exemplos naquilo que nós estamos falando. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Então, não erreis. Há possibilidade de errar? Sim. Mas ele assim, não erre. Diga assim, a palavra de Deus está me indicando, não erre. Amém? Então vamos lá. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Pare aí, não há mudança, irmãos. Às vezes nós confundimos com as nossas vidas mesmo, achamos que Deus acordou com a cabeça virada e diz, não, hoje eu não vou olhar para o irmão João Batista, para o pastor João Batista. Não, hoje eu não olho para ele. Hoje ele se lasque lá, que eu vou cuidar de outra igreja agora. Não, irmão. Ele é o mesmo filho de Deus. Ele é o mesmo filho de Deus como eu sou. Deus não tem filho predileto. O pastor João Batista é meu predileto. Não tem.
ele tem filhos, filhos e filhos. Agora, nós quando nos posicionamos até no entendimento de quem ele é para as nossas vidas, aí a coisa muda. Amém, irmãos? Quando nós começamos a entender que dele não vem nenhuma, não tem nenhuma variação, ele não muda. Fala comigo, meu pai não muda. Aleluia. Quem tem mudado, irmãos, muitas vezes somos nós. Nós não temos buscado, nós não temos orado em línguas. Nós não temos, eu estou generalizando, tá, irmão? Porque eu tenho, glória a Deus. Então eu vou mudar aqui o assunto. Tem muitos que não estão orando em línguas. Tem muitos que não estão orando sem cessar, porque a Bíblia diz orar sem cessar. Não é obrigado você estar todo tempo falando com Deus assim. Você faltou palavras orando em línguas o tempo todo, no seu trabalho, onde você está andando. E você está sendo impactado, irmãos, com o próprio poder do Espírito, e as coisas que vierem para você não vão te atingir. Amém, irmãos? Porque você está linkado com o Senhor. Então, assim, não há mudança de variação. Não tem como, ele não muda. Versículo 18. Segundo a sua vontade, olha que coisa linda. Você foi gerado segundo a vontade de Deus. Então, ele começa já explicando. Segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E quem inaugurou esse lance aí da primícia foi Cristo. Cristo era o unigênito, era o único Filho de Deus. Ele veio, se entregou e agora ele passou a ser o primogênito, primeiro de muitos. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou irmão de Jesus e você também é. Nós somos irmãos de Jesus. Olha só. Amém, irmãos? Não há diferença aqui de forma alguma. Se você tem dinheiro, se você não tem. Se você hoje não comeu, se comeu, não importa. Nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Se você é rico, se você é pobre, eu só tenho que dizer uma coisa para você. Nenhum de nós aqui somos pobres. Amém, irmãos? Nós somos prósperos em Cristo por causa dessa palavra poderosa sobre as nossas vidas. Amém? Você está comigo? Versículo 19. Vamos passar para o 19, né? Para o 19. Nesse 19, eu quero trazer aqui um textozinho para você. Nós vimos na primeira parte que Deus nos gerou para nós sermos abençoados. E nós entendemos que todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo presente é dado do Pai das luzes. Amém, irmãos? Eu declaro em nome de Jesus você recebendo presentes do Pai por meio da palavra esta semana inteira. Dedique-se à palavra e você vai ver ela falando com você, te mostrando, te direcionando. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas essa segunda parte eu queria dar uma palavra aqui, que seria como viver na prática da palavra de Deus. Essa segunda parte, onde ele diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, tem essa segunda parte que vai nos explicar como viver na prática dessa palavra. Então vamos lá para o 19. Portanto, meus irmãos amados, todo homem seja pronto para... Eu posso ouvir a participação de vocês? Seja pronto para... E tardio para... Tardio para cirar-se também. Então nós temos que estar prontos para ouvir. Ouvir, irmãos, muitas vezes nós precisamos nos calar para ouvir a voz do Espírito. Às vezes você precisa até orar muito... e orar em línguas, orar como você quiser. Mas depois você dá uma paradinha, Pai, eu quero agora te escutar, receber as tuas direções. Quero receber as suas informações. Não agir por conta própria. Amém, irmãos? Não agir por conta própria. Então, queridos, eu gostaria que você prestasse atenção bastante nisso. Nós temos dois ouvidos para ouvir. Quanto mais ouvir, melhor. Quanto mais ouvir, melhor. Amém, irmãos? Quanto mais ouvir, melhor. E tardio para falar. E quando você falar, irmão, saia de você palavras de vida. Saia de você palavras que edifiquem. Amém, irmãos? E aí nós vamos prosperar nisso aí. Versículo de número 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele diz assim, não viva se irando a todo instante. A Bíblia também nos diz que nós podemos até se irritar um pouquinho, né? Mas não pecar, não deixar com que o pecado, o sol se ponha sobre aquele momento que você teve de uma irritação por alguma coisa. Amém, irmãos? Amém? Porque muitas vezes, irmão, nós estamos convivendo com pessoas e você pode se irritar com o seu patrão, com o seu vizinho, com o seu irmão, pode. Mas você não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Diga assim, eu estou em justiça.
Então sim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo de número 21. Por isso, rejeitando. Jesus. Quer dizer que tem um tal de um rejeitar. Nós precisamos rejeitar. Somos filhos de Deus, agora temos que rejeitar algumas coisas. Amém? Sim ou não? Então ele vai dizendo: por isso, irmãos, rejeitando toda a imundícia, toda a superfluidade de malícia. Toda malícia, irmãos. Olha, malícia não é de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Não vou me aprofundar nisso. Mas toda imundícia, toda superfluidade de malícia, recebei com mansidão em voz enxertada. Receba a palavra de Deus com mansidão. Sabe, quando a palavra vier lhe confrontar, lhe mostrar, lhe fazer um confronto neotestamentário, então você pode exatamente dizer assim: pai, eu quero ser exatamente corrigido pela tua palavra. Eu recebo a tua palavra com mansidão. E ela diz assim, com a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Diga assim: eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. O meu espírito já foi salvo, irmãos. Jesus já salvou. Agora as nossas almas, a nossa mente, que é alma, ela exatamente está sendo salva pela palavra. Então a minha mente, irmão, vai sendo salva a cada dia pela palavra. Quando nós vemos, colocamos nos grupos e a gente não ouve uma resposta que de fato seja embasada na palavra, a gente entende que aquela alma, aquela vida precisa ser trabalhada, conhecer quem Deus é. E quando nós conhecemos quem Deus é, nós mudamos a nossa atitude, irmãos. Amém? Porque Jesus Cristo veio exatamente revelar quem Deus era, na sua exatidão. Mas ele fala aqui com muita veemência: receba a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas mentes. Pastor, mas eu já conheço essa palavra. Mas tem muitos de nós aqui que não conhecem. Mas eu quero dizer para você que já conhece: por que você já conhece e ainda vive com problemas na mente? Ainda vive fazendo perguntas: por que, Senhor? Aonde? E onde é que eu estou? O que é que eu devo fazer, Senhor, de novo? Não, irmãos. Você precisa renovar a sua mente com a palavra. Amém. Aleluia. Renove sua mente. Renove sua mente com a palavra para o seu casamento ser bom. Renove sua mente com a palavra para que seu esposo veja em você a mente de Cristo, as suas atitudes pela mente. Faça isso também com a sua esposa. Você quer mudança no casamento? Seja renovado pela palavra. Tem uma coisa muito importante que a Bíblia diz, que nós homens temos que amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Eu digo: Jesus, amada Pai. Que é Jesus, querido? Nós temos que amar nossas esposas. Sabe, irmãos, quando nós começamos a ver essas coisas funcionarem nas nossas vidas, nós vamos começar a ver de fato a nossa alma sendo salva. Quando nós nos submetemos, recebemos com mansidão. Versículo 22, ele vai dizer assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você escuta a palavra, conheceu a palavra, sabe como tem que agir e você não age. Você não vive na prática da palavra. Sabe, irmãos, é necessário que nós, além de nós entendermos que o nosso espírito já foi resolvido tudo, fomos salvos, o Espírito de Deus habita no nosso espírito, nós podemos trazer a nossa alma a ser transformada para esse nível. Amém? De novidade de vida. Fala comigo: novidade de vida. Aleluia. No versículo 23 ele vai dizer assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho no seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Sabe, nós estamos aqui informando os irmãos: olha, irmãos, reconheça dentro de você o homem interior que você é, o espírito, a potência que agora é uma nova criação, que agora nós estamos em Deus, nós estamos em confiança, em justiça, e quando você escuta tudo isso aqui, é uma bênção, glória a Deus, sai fortificado. Quando sai lá fora, o primeiro problema que acontece: ó céus, ó Deus, e agora, como vai ser amanhã? Como será o amanhã? Irmão, a Bíblia diz que você não se preocupe com o dia de amanhã.
Confia no Senhor hoje. Amanhã é outro dia em que Ele preparou para que nós regozijássemos no dia que Ele preparou, em adoração, em busca, em louvor, em graça. Não aconteceu nada, Pai, eu te louvo, porque Tu és o Deus da provisão. Irmão, não fica preocupado não, irmãos, nós estamos em justiça. Nós sabemos que nós somos em Cristo. Essa palavra veio para chegar na nossa vida e nós permanecermos firmes. Eu me lembro sempre do pastor Mansueto que 3, 4 palavras que a gente trocava com ele, ele olhava para mim e disse assim, fica firme, fica firme, fica firme. Eu disse, rapaz, que tanta história de fica firme é essa, hoje eu entendo. Fica firme na palavra, fica firme naquilo que Deus te chamou, para quem você é. Amém? Não olhe para as circunstâncias, fica firme para aquilo que Deus te chamou, para os dons que Deus já lhe proporcionou para você executar. Algumas pessoas são chamadas para os dons ministeriais, outras não, irmãos, mas tem o dom de Cristo em você. Amém, irmãos? Então há muita coisa para você fazer na obra de Deus, não precisa ser só os dons ministeriais. Deus repartiu o dom de Cristo para você, a fé, a alegria, tanta coisa poderosa, irmãos, aconteceram em nossas vidas, não é isso? Então, por isso, nós estamos muito, muito alegres. Terminou aqui o seu rosto natural, versículo 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se logo, se esquece como era. Né? Nós não seremos assim. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, é outra coisa que eu queria tocar no ponto com vocês, irmãos. Quando eu estou ministrando aqui, irmãos, eu estou ministrando para a Igreja do Bom Jardim. Eu podia fazer um estudo esquematizado, mas eu queria ministrar para a Igreja do Bom Jardim. Porque é a necessidade que o Bom Jardim, de fato, está tendo. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para essa a lei perfeita da liberdade, isso não quer dizer que nós estejamos em libertinagem, liberados para pecar, irmãos. E também liberados para viver uma vida do Antigo Testamento. Porque tem alguns irmãos, que vivem a vida querendo guardar o sábado. Eu digo assim, se tu quer guardar o sábado, meu irmão, tu também se circuncida, irmão. Vai para a faca, né? Vai pegar animal, prega um negócio lá, procura uma igreja que tem um local lá dentro para levar o animal e cortar, para ser imolado, para você, de fato, viver essa vida que você quer viver. Você quer que mate o animal para te cobrir o pecado? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, o Cordeiro, aleluia, o Cordeiro de uma vez só fez esse sacrifício e tirou o pecado, irmãos. Essa é a liberdade que nós temos, porque nós não praticamos mais o pecado. Uma vez o irmão chegou e disse assim, rapaz, tu é preso, tu é muito preso. Eu digo, ao contrário, irmãos, eu sou livre. Preso está você no pecado, mas eu estou livre com a liberdade de Cristo. Fala comigo, a liberdade de Cristo na minha vida. Eu sou liberto, eu tenho liberdade no Espírito. Aleluia. Então ele fala a perfeita liberdade e nisso persevera. Então, vamos lá de novo. Aquele que, porém, atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, irmãos? Aleluia. Nós estamos no versículo de número 26, né? E nós vamos encerrar aqui com 27. Olha como é interessante. Para que Deus, o Pai, 27, 26. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Eu pulei isso aqui, viu, irmãos? Eu passei por 27 ali para não ler isso aqui. Eu não queria nem tocar nesse assunto. Mas é que veio. Se alguém cuida ser religioso, todo bichão, né? E não refreia a sua língua, antes engana seu coração. E a religião desse é vã. Eu não queria nem ler isso aí, não. Mas veio, né? Ali você pode ver como eu pulei para o 27. Para o 27, né? A religião pura. Então ele vai falar. Qual é a religião pura? Imaculada para com Deus e Pai. É esta. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Aí, olha o último aí. Olha o último. E guardasse incontaminado do mundo. Amém, irmãos? Aleluia. Guardasse, sabe, incontaminado do mundo.
lá no início ele diz assim, irmãos, não erreis. Por quê? Há uma probabilidade de você viver uma vida religiosa sem entender quem você é em Deus, achando que Deus está mandando todas as coisas ruins, e o fato que nós aprendemos que Deus não manda coisas ruins para nós, irmão. Amém, irmãos? Todo dom vem do Pai, aonde não há, diga assim, meu Pai não muda. Aleluia, Ele não muda, irmãos. Ele não muda. Amém? Nós vimos isso. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos incentiva a conhecê-lo. Em Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! O conhecimento que se pode ter de Deus é algo contínuo, ininterrupto. Você conhece Deus hoje até a medida que você está agora, mas aí você se depara com a palavra, você ora, você vai conhecendo. Quando você tem intimidade com Deus, diz a palavra de Deus, nós vamos falar quinta-feira, que o Espírito de Deus conhece a profundidade de Deus. Olha como é sério isso. Se o Espírito de Deus conhece a profundidade do próprio Deus, isso implica dizer que essa comunhão com o Espírito vai trazer para nós novidades de vida. Amém, irmãos? Kenneth Hagin, eu sempre falo isso para vocês. Eu acho que o livro que eu li dele foi A Glória Maior. Se eu não me engano, acho que é do Filho. Eu sou muito esquecido para essas coisas. Mas ele diz assim que quando ele recebeu da palavra de Deus, quando ele recebeu a Cristo, o próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, adentrou no seu ser e teve comunhão com ele, ele começou a ter revelações do Espírito acerca de muitas coisas, porque ele não conhecia a palavra como um todo. Na proporção que ele foi lendo a palavra, ele disse assim, já faço isso, eu já executo isso, eu já resolvo isso. É desse jeito que eu faço. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com aquele que tinha a profundidade de Deus. Você está comigo? Amém, irmãos? Irmãos, nós estávamos afastados de Deus e fomos reaproximados por Cristo Jesus para nós desfrutarmos exatamente disso, irmãos. Eu não sei por que um crente inavertido, que não conhece, que não perece por não conhecer a palavra do Senhor, as Escrituras e o seu poder que está nela. Então ele vive uma vida destruída, desanimada. Por quê? Porque quer esperar do pastor algum conselho, alguma coisa, quer esperar de um profeta dizer como é o futuro. Ei, a palavra do Senhor, o próprio Espírito fala com você, testemunha no seu Espírito como vai ser, o que é, para onde for. Amém, irmãos? Se um profeta se levantar para falar alguma coisa para você, é só para exatamente mostrar aquilo, testificar o que o Espírito falou ao teu Espírito. Agora tem tanta gente que é tão carnal, que ela quer receber do Espírito como se fosse a vida lá do profeta antigamente. Eu quero dizer algo muito importante. Deus veio revelar em Cristo Jesus a sua exata essência. Vamos abrir Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1. Irmãos, é tão interessante isso, que quando, há algum tempo atrás, há uns 20 anos atrás, eu começava a ministrar nesse versículo, todo veloz, pensando que estava valendo, arrasando na igreja. Eita! E eu começava, porque eu tenho isso aí decorado até lá, né? Tenho decorado, eu dizia assim, havendo Deus, antigamente falado há muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e aos profetas, a nós falou pelos últimos dias, aleluia, pelo seu Filho, igreja da glória a Deus. Gente, abafei. Tem nada a ver, irmão. Como eu era bobão. Como eu era bobão. Aí a gente lê bem devagarinho, aí a gente vai entendendo. Antigamente, gente, olha como vai ser mais fácil. Deus falava de muitas maneiras, até de urim e turim, né, pelas moedas e tal. É outra coisa que a gente pode falar depois. Aos pais, pelos profetas. A nós nos falou nesses últimos dias, por Cristo Jesus. Aí a gente com bem calma passa por segundo versículo, aí dá certo, ó. Segundo versículo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, glória a Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela
sua palavra e o do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E eu quero continuar, e ele está lá intercedendo por nós, e nós estamos junto com ele. Irmãos, mudou tudo, né? Era só uma alegoria que eu fazia, mas de fato, irmãos, nós começamos a entender essa palavra, nos purificou os nossos pecados, nos purificou. E agora ele é exata expressão de Deus. Ele se revelou ao homem por Cristo Jesus. Quando o discípulo chegou para ele, Senhor, eu queria conhecer o Pai. Tu não está me vendo aqui? Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a exata expressão de Deus. Amém? Ele se revelou. Deus é amor, irmãos. Fala comigo, Deus é amor. Irmãos, se ele é amor, irmãos, e se ele diz que nós temos que andar, é amor, e o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, irmão. E agora nós somos irmão de Cristo, olha só, ele nos trouxe da condição de pecador, nos livrou desse pecado, agora nós não somos mais pecadores, irmãos. Nós somos lavados, nós fomos transformados, nós somos uma nova criação. Amém, irmãos? Nós precisamos entender o caráter de Deus, quem Ele é, a bondade, o que Ele fez conosco. Nós olharmos para nós e entendermos que, de fato, irmãos, nós podemos desfrutar do melhor dessa terra, porque nós estamos em Cristo Jesus. Eu não vou desfrutar do melhor da terra por outros motivos, não. Eu vou desfrutar do melhor da terra porque eu, o homem interior, o homem espírito do coração, está agora assentado com o Pai nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ele se revelou para nós, irmãos, para que nós pudéssemos ser abençoados. Você está comigo? Eu acho que é em Efésios capítulo de número 1, versículo 3. Vamos lá. Aleluias. Glória a Deus. Coisa boa, irmãos. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, fala comigo, com toda sorte de bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga assim, já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós estamos muito tempo antes, a gente dizia, Pai, nos abençoa, Senhor. Eu acho que Deus olhando lá para cima, olhando para o publão lá de baixo de cima, disse, ô meu filho, eu já te abençoei, ó. Faz tempo. Se tu estivesse olhando de fato quem você é em mim, porque você já é justiça, eu sou nada, eu sou o verme, Senhor. Eu sou o pior pecador da face e da terra. Porque um dia eu vi lá Paulo dizendo assim, que ele perseguia. Olha só como é que a Bíblia fala e como é que a gente entende. A gente pega o versículo fora, né? E de repente desconecta do contexto. Aí Paulo dizendo assim, eu fui o maior perseguidor da igreja, no qual, nessa condição, eu fui o maior pecador. Aí você pega o contexto, tira o contexto, pega só a frase e diz assim, olha, Paulo disse que era o maior pecador do mundo, por que eu não vou ser? Eu sou o germe, eu sou a lombriga, o germe da lombriga do cachorro lá de casa. Não, irmão. Aleluia. Ele já me tirou dessa condição e me fez justiça. E agora eu estou assentado ao lado dele, nas regiões celestiais. Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia. Diz assim, essa é a liberdade que nós temos. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia, as horas estão chegando, já estão dizendo que eu tenho que estar encerrando por aqui, irmão, e é tanta coisa boa. Meu paizinho querido, aleluia. Aleluia, Deus é bom. Eu queria que você entendesse algo tão interessante, cara, que é importante aqui para as nossas vidas. Eu acho que está em João 17:13. Vê se é isso mesmo.
Então, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Essa é a vida eterna, é esta, que conheçam a ti, que conheçam a Deus, por o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Amém, irmãos? Então, essa nossa vida eterna concerne em conhecer a Deus. Então, a Bíblia nos aconselha, né, que nós devemos, de fato, conhecer a Deus, porque muitos estão perecendo por não conhecerem as Escrituras e o poder. Amém, irmãos? E muitos estão perecendo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz algo interessante, até que nós falamos muito aqui. Ele diz assim: graça e paz sejam multiplicadas. Tem uma vírgulazinha ali. Aí ele diz assim: pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu aprendo nesse versículo que parece não ter nada escrito nele? E tem muita coisa escrita aqui. Tem muitas coisas, tem pérolas aqui. Ele diz assim, ó: é pelo conhecimento, vamos ler o contrário. É pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu e nos trouxe para perto dele, que nos enviou, que nos revelou a exata expressão de Deus, né? É por causa desse conhecimento que nós temos graça e paz. E elas são multiplicadas pelo conhecimento perpétuo, contínuo de Deus. Não é o conhecimento que você chegou até hoje. Você chegou até aqui, glória a Deus. Mas você vai perpetuamente se submetendo à palavra. E esse conhecimento vai te trazendo assim algo poderoso, irmãos, em nossas vidas. Amém? Aleluia. Isso é conhecer, irmãos, de fato, o caráter de Deus. E eu já li esse texto hoje. E eu queria que você prestasse atenção que Deus é a nossa suficiência, a nossa provisão, é o nosso sustento. Então, para isso, eu quero que você coloque isso no seu coraçãozinho. Nós lemos isso no nosso primeiro tempo, em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 28. Nós lemos isso e vamos repetir. Atos 17, 28. Porque nele vivemos. Quando você vê essa palavra nele, é porque você está entendendo que nós estamos nele. Você precisa se colocar nele. Amém, irmãos? Nós não seremos nada sem ele. Se por acaso você está dizendo assim: pastor, que palavra maravilhosa, como você explanou de uma forma poderosa, você é isso, você é aquilo, que eu queria ser como você. Eu quero te convidar a ter a unção de Deus que ensina todas as coisas que estão em mim, em você. Eu quero dizer que essa unção também está dentro de você. Amém, irmãos? Que não é por causa do pastor Públio, é a unção do ensino do Espírito que está nele. Amém, irmãos? Aí, pastor, o senhor sabe tudo. Tem pessoas que sabem muito mais do que eu, que entendem muito mais do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias e tudo mais. E eu me sento e eu aprendo, irmão. Amém? E eu não aprendo só do maior, não. Tem alguém que ainda não chegou nem no meu conhecimento, mas essa pessoa pode subir aqui e trazer a palavra, porque não é a pessoa, é a palavra que tem a unção que vai mudar a minha vida. Amém, irmãos? Aí nós precisamos entender que é nesse quesito que nós estamos, porque é nele que vivemos, e nos movemos nele, e existimos nele. No dia que você achar que está existindo nessa vida espiritual por causa da sua força, é aí onde começou a sua queda, a sua morte espiritual. Porque nós estamos envolvidos, irmãos, é nele. Amém? Você está comigo? Então Deus, de fato, é a fonte da vida, ele é o sustento. Há uma fonte de água viva dentro de nós, rios de água viva estão fluindo dentro de nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. E vamos terminar, vamos encaminhar, irmãos, para nós estarmos terminando, né? Eu gostaria que você abrisse comigo em Pedro. Eu acredito que seja 2 Pedro. Eu acredito que seja 2 Pedro 1:3. Se não for 2 Pedro, é 1. Mas bote aí, 2 Pedro. Pronto, isso aí que eu estou ficando bom? Estou ficando bom. Estou sendo curado da mente, amém, irmãos? Visto como o seu divino poder, nos deu
tudo. Fala comigo, Ele nos deu tudo. Fala comigo, tudo. Irmãos, nós estamos subsidiados, irmãos, do que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos deu tudo, do que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Diga assim, eu fui chamado. Aleluia. E agora você precisa crescer nesse conhecimento a cada dia. Reconhecer que precisa conhecer a cada dia o Senhor. Prossigamos, e aí eu volto lá para Oséias, né? Oséias o quê? 1:3, Diga aí, irmão 1:6, né? Oséias 6:3. Tem vezes que perca a memória, tem vezes que eu perco a memória. Mas tem vezes que volta. Não é Alzheimer, em nome de Jesus. Não é. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor, em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Não vai dar tempo eu falar sobre isso, mas queira Deus que a gente possa estar falando sobre essas chuvas aí, tá bom, irmãos? Enfim, vamos dar mais uma passada em um versículo em Efésios capítulo 4, versículo 13. Aleluia. E nós vamos encerrar aqui. Eita, Jesus, tem tantas coisas boas que a gente fica só perguntando aqui para onde é que a gente termina. Aleluia. Eu vejo aqui, eu digo que eu não comecei nada ainda. Eu ainda não comecei nada aqui. Aleluia. Mas Efésios 4, 13 e 14. Vamos lá. Aleluia. Prossigamos, irmãos, a conhecer a Deus. Prossigamos. Vamos ter humildade de compreender que nós precisamos do entendimento dessa palavra que chegou até nós. Amém, irmãos? Aí o que ele diz? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, a próxima semana nós vamos ter aqui uma campanha evangélica de cura. E você traz aí o seu carro, traz a sua oferta, porque nesse dia vai acontecer um negócio poderoso. Ei! Eu fico pensando aqui, não sei se vocês estão dando aula de Gálatas lá Paulo chegou fumando mesmo como diz o cearense, numa quenga. Ele disse para ele: vós corrieis bens. Quem foi que vos desviou de cumprir a verdade? Quem foi que te desviou desse entendimento da palavra para que vocês voltassem a querer circuncidar-se? Para que vocês voltassem a querer fazer alguma coisa? E aí ele vai e fala assim: a circuncisão e incircuncisão nada é. Na verdade, a fé opera pelo amor. Isso é que é o interessante. A fé opera pelo amor. E o amor é um trilho, né, em que a fé corre dentro como um trem. Amém? Então essa é a nossa vida hoje. Alguns homens fraudulentos, eles querem trocar, barganhar, irmão, a sua vida financeira por uma cura. Não, Jesus Cristo já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Amém, irmãos? A cura aqui é de graça. Amém? Você conhece a verdade te liberta, você tem um entendimento da verdade, fica na prática da verdade e nela, praticando, como minha esposa disse aqui. Os sintomas chegaram, mas esses sintomas eles não têm força, perderam forças hoje, em nome de Jesus. Sintomas nenhum pode tomar força na tua vida, irmãos. Não tenha medo de câncer, não tenha medo de Alzheimer, não tenha medo de nada. Você simplesmente levanta as mãos para os céus. Pai, eu estou em Cristo Jesus. Eu já sou abençoado com toda sorte de bênção.
A minha vida é próspera em todos os aspectos. Aleluia. Ei, não faça pacto com a diabetes, a minha diabetes. Ei, irmão, negócio de sua diabetes, não, irmão. Diabetes, um amigo meu disse que a diabetes era a mulher do diabo. Diabetes, o nome dela. Tem a Elizabeth, a Beth e a diabetes. Ela é a mulher do diabo. Aleluia. Aleluia. Você olha para você e faz uma reflexão e pede força ao Espírito Santo para ter as mudanças que precisam ser mudadas, irmãos. Amém? Esses dias, domingo passado, se eu não me engano, eu ministrei sobre foto versus bastidores. Alguém chegou para minha esposa, olhou para ela e disse assim: eita, mulher de Deus, como tu tá bem. Olhou para a figura da mulher, para a foto, viu? Olhou para a foto. Rapaz, o que está acontecendo com a tua vida? Que toda vida que eu te vejo, tu estás abençoado. Aí a minha esposa foi e disse: é Deus. Como tudo em nossas vidas, nós vivemos e existimos por causa de Deus. É nele que nós nos movemos. Amém, irmãos? O fato é isso. Mas quando nós estamos em Deus, recebemos a capacidade, irmãos, de vivermos uma vida pautada no domínio da carne. Então, os bastidores da minha esposa, academia. Os bastidores da minha esposa, sem comer pão. Os bastidores da minha esposa, sem comer açúcar. Os bastidores da minha esposa. Aleluia, tem um mistério aí grande, onde é? Glória a Deus, aleluia. Tinha que ser a Leninha, né? Tinha que ser. Aleluia. Então, os bastidores, irmãos, eles fazem a diferença. Então eu quero declarar em nome de Jesus, você com os bastidores poderosos aí com o Espírito Santo, amém? Você recebendo dele, você lendo a palavra, se submetendo à palavra de Deus, conhecendo, sabendo que você, tendo o entendimento que você é o homem interior que tem essa intimidade com o Espírito. Jesus Cristo veio exatamente para isso, nos aproximar a Deus. E ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. O Espírito de Cristo está em nós, irmãos, para nos dirigir a todas as coisas. Amém? Você está comigo? Aleluia! Você foi edificado?